Nunca imaginei que minha vida daria uma guinada tão drástica. Durante anos, tive uma vida tranquila e rotineira com meu marido, David. Nós nos conhecemos na universidade e somos inseparáveis desde então. Ele era minha rocha, minha constante, o homem com quem eu sonhava em formar uma família. Nosso casamento não era perfeito, mas era sólido e cheio de amor. Eu trabalhava como professora em uma escola primária local, enquanto David trabalhava como contador em uma pequena empresa. Morávamos em um apartamento modesto no subúrbio, economizando cada centavo para que um dia pudéssemos comprar nossa própria casa. Nossos fins de semana consistiam em jantares caseiros, maratonas de filmes e passeios no parque. Era uma vida simples, mas eu me sentia feliz e realizada. Tudo mudou no dia em que conheci Ethan Blackwood. Foi em um baile de gala beneficente organizado pela escola onde trabalho. Normalmente, eu não participava de eventos desse tipo, mas uma de minhas colegas ficou doente de última hora e me pediram para substituí-la. Coloquei meu melhor vestido, um preto que eu guardava para ocasiões especiais, e fui para o luxuoso hotel onde o baile de gala estava sendo realizado. Desde o momento em que entrei no salão de baile, me senti deslocada. A atmosfera estava repleta de pessoas ricas e poderosas, empresários e celebridades locais, doando grandes somas de dinheiro para a causa. Eu era apenas um professor de escola primária em um mar de diamantes e ternos de grife. Foi quando eu vi pela primeira vez Ethan Blackwood, o famoso milionário e filantropo, estava de pé no centro da sala, cercado por um grupo de admiradores alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Ele irradiava uma aura de poder e confiança que me deixou sem fôlego. Nossos olhares se cruzaram por um momento e senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Tentei ignorar a sensação e me concentrei em minha tarefa da noite: coletar doações para a escola. Aproximei-me de vários grupos, apresentando-me timidamente e explicando a importância de nossa causa. Consegui algumas promessas modestas de doações, mas nada significativo. Eu estava prestes a desistir quando senti uma presença atrás de mim. Virei-me e me vi frente a frente com Ethan Blackwood. De perto, ele era ainda mais impressionante. Seu terno sob medida realçava seu físico atlético e seus olhos verdes brilhavam intensamente. Desculpe-me, não pude deixar de notar que você está coletando doações, disse ele com uma voz profunda e melodiosa. Você se importaria de me contar mais sobre sua causa? A princípio, gaguejei, intimidada pela presença dele, mas logo encontrei minha voz e comecei a falar, com paixão sobre a escola e as crianças que eu ensinava. Para minha surpresa, Ethan me ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas perspicazes e demonstrando um profundo entendimento dos desafios enfrentados pela educação pública. No final de nossa conversa, Ethan pegou seu talão de cheques e escreveu um valor que me surpreendeu. Era mais dinheiro do que a escola havia arrecadado em anos. Espero que isso ajude, disse ele com um sorriso encantador. E eu gostaria de manter contato para ver como esses fundos são usados. Podemos trocar números? Atônito com sua generosidade e carisma, concordei sem pensar duas vezes. Trocamos cartões, e antes que eu pudesse lhe agradecer adequadamente, Ethan foi chamado por outro grupo de convidados. Naquela noite, voltei para casa em um estado de sonho. Contei a David sobre a doação, deixando de fora os detalhes do meu encontro com Ethan. Meu marido estava entusiasmado com o sucesso do baile de gala, mas não pude deixar de notar uma sombra de preocupação em seus olhos quando mencionei o nome de Ethan Blackwood. Tome cuidado com esse cara, ele me alertou. Já ouvi histórias sobre ele. Dizem que ele é charmoso, mas também perigoso. Tentei minimizar suas palavras, mas parte de mim sabia que David estava certo. Havia algo em Ethan que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. Os dias seguintes transcorreram normalmente, mas eu não conseguia tirar Ethan da cabeça. Eu me pegava checando meu telefone constantemente, esperando uma mensagem dele.
Sentia-me culpada por esses pensamentos, lembrando-me de que estava casada e feliz. Uma semana após o baile de gala, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Ethan, convidando-me para tomar um café e discutir como os fundos doados seriam usados. Eu sabia que deveria recusar educadamente, mas algo dentro de mim me incentivava a aceitar. Nós nos encontramos em uma cafeteria elegante no centro da cidade. Ethan chegou vestido de forma casual, mas ainda assim estava impecável. Eu me senti constrangida com minha aparência simples, mas ele imediatamente me deixou à vontade com sua conversa fácil e seu sorriso caloroso. O que era para ser uma breve reunião de negócios se transformou em uma conversa de horas. Falamos sobre nossas vidas, nossos sonhos e nossas paixões. Ethan me contou sobre sua infância difícil e como construiu seu império do zero. Eu lhe contei sobre meu amor pelo ensino e minhas esperanças para o futuro. Quando finalmente olhei para o relógio, percebi que havia passado a tarde inteira com ele. Despedi-me às pressas, sentindo-me culpado por ter perdido a noção do tempo. Gostaria de vê-lo novamente, disse. Ethan, quando me levantei, há um novo restaurante que quero experimentar. Gostaria de me acompanhar? Eu sabia que deveria dizer não. Eu estava brincando com fogo e sabia disso, mas as palavras saíram de minha boca antes que eu pudesse impedi-las. Eu o adoraria. Assim começou minha vida dupla. Por um lado, havia minha existência diária com David, jantares tranquilos, noites de cinema e conversas sobre nosso futuro juntos. Por outro lado, havia meus encontros secretos com Ethan, jantares em restaurantes exclusivos, passeios em seu iate particular e conversas que me faziam sentir mais viva do que nunca. Tentei justificar minhas ações dizendo a mim mesma que não estava fazendo nada de errado. Afinal, Ethan e eu éramos apenas amigos, mas no fundo eu sabia que estava mentindo. A maneira como meu coração acelerava quando eu estava perto dele, a eletricidade que eu sentia quando nossas mãos se tocavam acidentalmente. Tudo isso me dizia que meus sentimentos iam muito além da amizade. As semanas se transformaram em meses, e eu achava cada vez mais difícil manter minhas duas vidas separadas. David começou a notar mudanças em meu comportamento. Eu estava mais distante, mais distraída. Às vezes eu ficava acordada a noite toda, atormentada pela culpa e pelo desejo. Certa noite, depois de um jantar particularmente tenso com David, recebi uma mensagem de texto de Ethan. Ele estava me convidando para passar o fim de semana em sua casa de campo no litoral. Eu sabia que deveria recusar, mas a tentação era muito forte. Disse a David que estava indo para um retiro de professores. A mentira deixou um gosto amargo em minha boca, mas a empolgação do que estava por vir superou minha culpa. O fim de semana com Ethan foi como um sonho. Sua casa era um paraíso, particular, com vista para o mar e todas as comodidades imagináveis. Eu me senti como uma princesa em um conto de fadas. Foi durante essa viagem que finalmente passei dos limites. Certa noite, depois de um jantar romântico à luz de velas, Ethan me beijou e eu o beijei de volta. O que se seguiu foi uma noite de paixão desenfreada, de meses de desejo reprimido que finalmente foi liberado. Na manhã seguinte, acordei com um misto de euforia e horror. Eu havia traído meu marido, o homem que me amou fielmente durante anos. Que tipo de pessoa eu havia me tornado? Voltei para casa determinada a terminar meu relacionamento com Ethan. Mas quando vi David, tão confiante e alheio à minha traição, não consegui reunir coragem para confessar a verdade a ele. Em vez disso, enterrei minha culpa e continuei vivendo minha vida dupla. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. Por um lado, havia a empolgação e a paixão do meu relacionamento com Ethan, que me levou a lugares que eu nunca havia sonhado em visitar, me deu joias e vestidos, de grife, fez com que eu me sentisse desejada e apreciada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Por outro lado, havia o peso constante da minha culpa. Toda vez que David me abraçava ou dizia que me amava,
Eu sentia como se fosse um punhal em meu coração. Eu sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia encontrar forças para parar. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado. De volta à história. Foi então que Ethan me fez uma proposta que mudaria tudo. Uma noite, quando estávamos jantando em sua cobertura, com vista para a cidade, ele me pegou pela mão e me olhou nos olhos. Quero que você fique comigo, disse ele, totalmente. Deixe seu marido e venha morar comigo. Eu lhe darei tudo o que você sempre sonhou. Fiquei ofegante. Parte de mim queria gritar sim, abandonar minha antiga vida e mergulhar completamente nesse mundo de luxo e paixão. Mas outra parte, a parte que ainda amava David e valorizava os votos que havíamos feito, resistiu. Não posso, eu finalmente disse. Eu amo o David. Não posso simplesmente abandoná-lo. Ethan olhou para mim com um misto de decepção e determinação. Eu entendo, disse ele depois de um longo silêncio. Mas quero que saiba que farei o que for preciso para ter você, mesmo que isso signifique dividir você por enquanto. Então, ele tirou um envelope do paletó e o deslizou em minha direção. Dentro dele há um cheque de $1 milhão, disse ele. Ele é seu se você concordar em continuar me vendo, não importa o que decida fazer com seu casamento. Olhei para o envelope, atônito. Era mais dinheiro do que eu jamais havia visto em minha vida. Poderia pagar todas as nossas dívidas, comprar a casa com que David e eu sempre sonhamos, garantir nosso futuro financeiro. Mas o custo era alto. Aceitar esse dinheiro significaria comprometer-me a continuar traindo meu marido, a viver uma mentira. Será que eu conseguiria viver comigo mesma se tomasse essa decisão? As semanas seguintes foram um inferno emocional. Eu não conseguia dormir. Mal comia. David percebeu que algo estava errado, mas atribuiu meu comportamento ao estresse do trabalho. Eu não tinha ideia da batalha que se desenrolava dentro de mim. Finalmente, tomei uma decisão. Certa noite, depois que David foi para a cama, peguei o envelope que Ethan havia me dado. Com as mãos trêmulas, assinei o cheque e o depositei em nossa conta conjunta. No dia seguinte, contei a David que havia ganhado um prêmio em um concurso de redação. Seu rosto se iluminou de alegria e orgulho, e senti como se meu coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. Daquele momento em diante, minha vida se tornou uma montanha-russa de emoções. Por um lado, eu desfrutava dos luxos que o dinheiro de Ethan me proporcionava. Compramos a casa dos nossos sonhos, saímos de férias para lugares exóticos, vivíamos sem preocupações financeiras. David estava feliz e agradecido, sem saber o preço real de nossa nova vida. Por outro lado, a culpa me consumia. Todas as noites, quando me deitava ao lado de David, sentia que não merecia seu amor e confiança. Toda vez que me encontrava com Ethan, uma parte de mim se odiava pelo que estava fazendo. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Ethan começou a me pressionar para deixar David. Ele não estava mais satisfeito com encontros furtivos e finais de semana roubados. Ele queria que eu fosse completamente dele. Eu amo você. Ele me disse uma noite, enquanto estávamos sentados em uma suíte de hotel de luxo. Quero que fiquemos juntos, sem segredos, sem mentiras. Deixe David e se case comigo. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Parte de mim queria gritar que sim, abandonar a farsa em que meu casamento havia se transformado e recomeçar com Ethan. Mas outra parte, a parte que ainda amava David e valorizava a vida que havíamos construído juntos, resistiu. Não posso, disse eu finalmente. Sinto muito, Ethan, mas não posso deixar o David. A expressão de Ethan mudou, em um instante. A ternura em seus olhos foi substituída por uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Acho que você se esqueceu de quem eu sou, disse ele com uma voz controlada. Posso lhe dar tudo o que você quiser, mas também posso tirar tudo de você. Suas palavras gelaram meu sangue. Pela primeira vez, vi o lado sombrio de Ethan, o homem cruel que se escondia por trás do charme e da generosidade.
Os dias seguintes foram um tormento. Ethan começou a me ligar constantemente, enviando-me mensagens ameaçadoras. Ele me disse que se eu não deixasse David, ele lhe contaria tudo. Que destruiria meu casamento, minha carreira, minha vida inteira. Eu me senti presa, sem saída. Não podia contar a verdade a David sem destruir nosso casamento, mas também não podia continuar a viver sob as ameaças de Ethan. Foi então que tomei a decisão mais difícil de minha vida. Certa noite, depois que David foi para a cama, comecei a escrever. Escrevi tudo. Meu caso com Ethan, o dinheiro que aceitei, as mentiras que contei. Escrevi sobre meu amor por David e o quanto eu lamentava tê-lo traído. Quando terminei, deixei a carta na mesa da cozinha e saí de casa com uma pequena mala. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir, pensar, encontrar uma maneira de consertar a bagunça que havia se tornado minha vida minha. Vida havia se tornado. Dirigi por horas, sem rumo, com as lágrimas embaçando minha visão. Finalmente, parei em um pequeno motel na periferia da cidade. Fiquei acordada a noite toda, atormentada por minhas decisões e imaginando o que David estava pensando quando leu minha confissão. Na manhã seguinte, meu telefone estava cheio de chamadas e mensagens perdidas. A maioria era de David, implorando que eu voltasse para casa para que pudéssemos conversar. Havia algumas de Ethan, alternando entre ameaças e pedidos desesperados. Com o coração pesado, decidi enfrentar as consequências de minhas ações. Voltei para casa, preparado para o pior. Para minha surpresa, David estava me esperando na porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Era óbvio que ele havia passado a noite chorando. Por quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer quando me viu. Entramos na casa e nos sentamos na sala de estar. Durante horas, conversamos. Eu lhe contei tudo, cada detalhe sórdido do meu caso com Ethan. Cada mentira que eu havia contado David ouviu em silêncio. Seu rosto era uma máscara de dor e decepção. Quando terminei, eu esperava sua raiva, sua rejeição. Em vez disso, David me surpreendeu mais, uma vez. Eu amo você, disse ele com a voz embargada. O que você fez me machuca mais do que posso expressar, mas ainda assim eu o amo. E se você está disposta a lutar pelo nosso casamento, eu também estou. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Eu não merecia seu perdão, seu amor. Mas, naquele momento, eu sabia que faria qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Os dias seguintes foram difíceis. David e eu concordamos em fazer terapia. Casal, trabalhar em nossa comunicação e reconstruir nosso relacionamento do zero. Também tomamos a difícil decisão de devolver o dinheiro que Ethan havia me dado. Vendemos a casa dos nossos sonhos e nos mudamos de volta para nosso modesto apartamento. Ethan não aceitou bem minha decisão. Ele tentou me ameaçar, me chantagear e até tentou entrar em contato diretamente com David. Mas, com o apoio do meu marido, encontrei forças para enfrentá-lo. Acabou, eu disse a ele em nossa última conversa. O que tivemos foi um erro e nunca mais quero vê-lo novamente. Para minha surpresa, Ethan finalmente recuou. Talvez ele tenha percebido que havia perdido, ou talvez algo em minha determinação o tenha convencido de que era inútil continuar insistindo. Os meses seguintes foram um processo de cura lento e doloroso. Houve momentos em que pensei que nosso casamento não sobreviveria, momentos em que a culpa e o remorso ameaçaram me consumir. Mas David estava ao meu lado a cada passo do caminho, mostrando-me uma força e um amor que eu não sabia que possuía. Pouco a pouco, começamos a reconstruir nosso relacionamento. Aprendemos a nos comunicar melhor, a ser honestos em relação aos nossos sentimentos e necessidades. Redescobrimos o amor que nos uniu em primeiro lugar e o fortalecemos com uma nova apreciação pelo que quase havíamos perdido. Um ano após minha confissão, David e eu renovamos nossos votos em uma cerimônia íntima com nossos amigos e familiares mais próximos. Ao olhar nos olhos do homem que havia escolhido me perdoar e me amar apesar de meus erros,
eu sabia que tinha tomado a decisão certa. A tentação do luxo e da emoção que Ethan me ofereceu empalideceu, em comparação com a profundidade e a autenticidade do amor que eu compartilhava com David. Eu havia aprendido da maneira mais difícil que o verdadeiro valor de um relacionamento não se mede em dólares ou presentes caros, mas na força, do compromisso e na capacidade de perdoar. Meu caso com Ethan me levou ao limite, me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre mim mesma e sobre o amor. Mas também me ensinou lições inestimáveis sobre honestidade, lealdade e o verdadeiro significado da felicidade. Quando David e eu começamos esse novo capítulo de nossas vidas, eu sabia que o caminho não seria fácil. A confiança levaria tempo para ser totalmente reconstruída, e haveria dias em que as lembranças da minha traição voltariam para nos assombrar. Mas eu estava determinada a provar a David e a mim mesma que nosso amor era mais forte do que meus erros do passado. Olhei para o futuro com uma mistura de esperança e humildade. Eu não era mais a mulher ingênua que se deslumbrava, com o brilho do dinheiro e do poder. Eu era uma mulher que havia enfrentado seus demônios, que havia chegado ao fundo do poço e encontrado forças para se reerguer. A lembrança de Ethan e do que eu quase perdi por causa de minha fraqueza sempre estaria comigo, como uma cicatriz em minha alma, mas também como um lembrete constante do que realmente importa na vida: amor verdadeiro, honestidade e integridade. Quando David e eu saímos da pequena capela onde havíamos renovado nossos votos, de mãos dadas e com sorrisos genuínos no rosto, eu sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que todos os milhões que Ethan poderia ter me oferecido. Eu havia encontrado o perdão, a redenção e uma segunda chance de consertar as coisas e, dessa vez, eu não tinha intenção de desperdiçá-la.